Bom, vamos para a nossa pauta número 2 agora, que foi até o título dessa live. Eu acho que é algo muito interessante, é um fio muito interessante de autoria do Rodrigo Marcial, que é vereador em Curitiba. Eu vou usar os próprios tweets do Rodrigo Marcial para falar desse assunto. Vamos lá. Ó, o primeiro tweet é isso aí. Ó, 8 de janeiro está conectado ao Banco Master. Não como teoria, mas como operação documentada envolvendo o ministro do STF, um governador afastado, bilhões de reais e um encontro secreto num fim de semana. O que você vai ler agora vai te fazer questionar tudo sobre aquele dia. Então vamos lá, ler o fio. Quando eu li isso aqui, eu falei, não, ele foi muito perspicaz e esse tweet dele vai merecer ir para o TV em Justiça. Falei, vamos dar os devidos créditos aí ao vereador Rodrigo Marcial, que está de parabéns. Vamos prosseguir aqui. Vocês vão ver que ele conseguiu, ele teve a perspicácia ali de perceber uma sequência de acontecimentos que pode ser, a gente não pode afirmar, mas a gente pode especular, a gente pode conjecturar que tenha sim alguma coisa a ver com o que aconteceu naqueles dias sombrios ali que sucederam o 9 de janeiro. Vamos ver aqui. 4 homens no centro dessa trama. Alexandre de Moraes, Ibanez, que é o governador do DF, Daniel Vorcaro e Paulo Henrique Costa, presidente do BRB. Guarde esses nomes, eles vão aparecer juntos de forma surpreendente. Vamos prosseguir no fio. No dia 9 de janeiro de 2023, um dia depois do 8 de janeiro, um dia depois das manifestações, Alexandre de Moraes afasta Ibanez do governo do Distrito Federal, com a acusação de omissão dolosa. Vai direto para o inquérito 4923. Isso aí todo mundo lembra, né? No dia seguinte ele afastou o governador. Na época, pareceu só mais uma canetada do Moraes, mas tinha algo diferente. Ele botou aí a matéria, sobre o afastamento do Ibanez. Pois bem, as investigações posteriores inocentaram Ibanez Rocha. Então vejam, o Moraes deu uma canetada absurda, tirando, suspendendo ali o exercício do cargo pelo governador, afastou o governador, assim, na canetada, e botou o cara ali no inquérito e depois ele foi inocentado, o Ibanez foi inocentado e a vida voltou como se nada tivesse acontecido. Mas por que ele? Por que o Ibanez? No meio de tantos casos de pessoas inocentes condenadas a 17 anos de prisão, por que ele foi inocentado? Estranho, calma que piora. Moraes arquivou o inquérito contra Ibanez no dia 28 de fevereiro de 2025. Naquele exato momento, o Banco Master viu no BRB uma salvação para não quebrar. Mas agora você me pergunta, o que uma coisa tem a ver com a outra? Aí ele botou a decisão de arquivamento do inquérito contra o Ibanez. O que uma coisa tem a ver com a outra? Aqui você precisa saber de um detalhe crucial. O BRB é controlado pelo governo do DF. Portanto, o BRB era controlado por quem? Em última instância, pelo governador Ibanez. Apesar de ter capital aberto, o governo é o maior acionista. Além disso, o governador indica presidente, diretores, tudo. Guarde esta informação. O governador, no caso, o Ibanez, indica presidente do BRB, diretores do BRB, indica tudo. Se liga. Agora vem a parte que parece roteiro de filme. Um fim de semana no primeiro semestre de 2025. Alexandre de Moraes vai à casa de Vorcaro, dono do Banco Master. Vorcaro chama o Paulo Henrique, que é o presidente do BRB, dizendo que o homem estava lá. O homem era Moraes. E naquele exato momento, o Master estava à beira do colapso.
A esposa do Moraes tinha contrato de 129 milhões com eles. E o BRB, controlado pelo governador Ibanez, que o Moraes acabou de livrar, acabou de arquivar o inquérito contra ele, era a única salvação para salvar o Master. Moraes e o presidente do BRB trocaram impressões, ou melhor, trocaram favores. Deixa eu resumir o esquema. Moraes afasta Ibanez em 2023, libera o Ibanez só em 28 de fevereiro de 2025, vai na casa do dono do banco falido com o presidente do banco que o Ibanez controla. Dia 28 de março, aí tem o casamento. O banco de Ibanez compra o banco falido por 2 bilhões. É muita coincidência. Então, assim, esse fio, né, algumas pessoas aí já falaram no chat, né, que já tinham feito essa correlação, né? Você vê que tem ali, né, uma sucessão de acontecimentos e os marcos temporais que nos fazem pensar. Será que ele já mandou, deu canetada no Ibanez, mandou afastar o governador Ibanez, já pensando, né, em chantagear o Ibanez, para o Ibanez usar o BRB para comprar o Master e, com isso, voltar a ser o governador? É uma especulação. E, pelos marcos temporais, eu acho que a gente está no direito de, pelo menos, conjecturar, especular isso como sendo uma possibilidade, né, não nada remota. Né? Comprar um banco, pessoal, comprar um banco, ainda mais para um banco público como o BRB, né, é tudo muito... tem ser ignoradas. Por exemplo, governança e contratação de assessores, auditoria, travou aí, né? Travou. Voltou, né? Bom, então, assim, são muitas etapas, pessoal, muitas etapas. Então, auditoria jurídica, financeira, auditoria de TI, valuation, relatório de conformidade, finalização do contrato, assinatura, aprovação legislativa. Todas essas etapas demoram, na melhor das hipóteses, 1 ano e, na pior, muitos anos. Então, é perfeitamente possível que, entre o afastamento do Ibanez e a divulgação do negócio no final de março de 2025, essas etapas tenham sido realizadas de forma a viabilizar a operação no momento em que ela foi divulgada. Eu não sei se um dia a gente vai descobrir se isso é verdade ou não, mas se for, a gente vai estar diante de um dos casos mais escabrosos da história do Brasil. É um caso digno dos piores mafiosos. Vocês devem se lembrar, aliás, falar em mafioso, vocês devem se lembrar do filme O Poderoso Chefão, né? O primeiro Poderoso Chefão. Um afilhado do Don Corleone, que era cantor, ele reclama que ele não conseguiu um papel num filme que estava prestes a ser gravado. Aí o Don Corleone, então, manda um emissário visitar o dono do estúdio, né, para dar aquela forçada de barra. Meu afilhado quer participar muito desse filme, enfim. E o dono do estúdio mostra para esse emissário um cavalo de raça. Tira uma onda ali com o dono do estúdio, mostra o cavalo dele, que é caríssimo, que era o seu grande xodó. O emissário, aí tá, viu o cavalo, tal, nossa, que cavalo bonito. O emissário pressionou esse dono da emissora a contratar o afilhado do Corleone, mas o dono da emissora
da emissora se recusou terminantemente a contratar o afilhado lá do manda-chuva. Dias depois, o dono do estúdio acordou com essa cena na sua cama. Quem lembra dessa cena? Alguém lembra dessa cena? Acordou com um cavalo morto em cima da cama dele. Aquele cavalo que era o xodó da vida dele. Então ele não contratou o afilhado do Don Corleone e sofreu a devida retaliação. O cavalo em cima da cama dele, né? Morto, sei lá, decapitado. É assim que a máfia age quando você não faz o que ela quer. Eu acho que tem tudo a ver, né? Essa cena que a gente está colocando aqui do Poderoso Chefão. Vamos prosseguir aqui, pessoal. Nesse momento estamos com 8.145 telas sintonizadas no TV Injustiça em todos os canais. Vamos para a nossa pauta número 3 agora. A gente vai falar sobre aquele microgerenciamento abusivo da execução penal que o Moraes está praticando contra o Jair Bolsonaro. Ele virou ali o diretor do estabelecimento prisional. Então, além de vítima, investigador, promotor, médico, agora o Moraes também é diretor de estabelecimento prisional. Tem mais essa função que ele está acumulando agora. Deixa eu falar disso. O Moraes, ele negou agora, essa semana, visitas ao Bolsonaro, visitas que foram pedidas pelo Valdemar Costa Neto e pelo senador Magno Malta. Deixa eu colocar aqui. Não, não é isso não. Essa já foi. Deixa eu tirar aqui. Moraes nega pedido para Valdemar e Magno Malta visitarem Bolsonaro. Bom, vocês sabem que o Valdemar Costa Neto, ele não foi denunciado naquela tal ação do golpe. Vocês lembram disso? O Bolsonaro, ele foi denunciado junto com os generais, junto com Felipe Martins, junto com uma galera, e algumas poucas pessoas, né, que foram indiciadas na época ficaram de fora da denúncia. Lembram do padre José Eduardo? Ele foi uma dessas pessoas que era um indiciado, mas ficou de fora da denúncia. E teve uma outra pessoa que não foi denunciada. Quem? Valdemar Costa Neto. E uma vez que ele ficou de fora da denúncia do golpe da Disney, nós temos no processo penal o que se convencionou chamar de arquivamento implícito. As cautelares do Valdemar Costa Neto, quanto ao inquérito do golpe, foram revogadas pelo Moraes em março de 2025. Vamos ver aqui, saiu até no STF. Ó, Moraes argumenta que o dirigente do partido é investigado no nome do... Tá, aqui, saiu no STF. Ó, STF revoga medidas cautelares impostas a ex-deputado Valdemar Costa Neto. Isso aí, ó, matéria de 11 de março de 2025. Então, aquelas cautelares de não poder falar com o Bolsonaro, né, essa proibição de contato, não existe mais, né, desde 2025. Ó, o ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido da defesa e revogou as medidas cautelares que haviam sido impostas ao ex-deputado federal e presidente do PL, Valdemar Costa Neto. O ministro também determinou a devolução do seu passaporte e de bens apreendidos, como celulares, relógio e caderno. Segundo o ministro, não estão mais presentes os requisitos necessários para manter as restrições. Foram revogadas as proibições de manter contato com outros investigados, proibição de deixar o Brasil e de participar de cerimônias, festas ou homenagens a militares das Forças Armadas. Então tá aqui. Essas medidas cautelares de proibição de contato e as outras acabaram ainda em 2025, em março de 2025. Beleza, né? Beleza. Pois bem, como não existe mais essa proibição de contato entre o Valdemar e o Bolsonaro, o Valdemar foi lá e pediu para visitar o Bolsonaro.
E olha o que o Moraes decidiu. Olha que loucura. Eu mostrei para vocês que acabou, né? A restrição acabou. Aí olha o que o Moraes decidiu. Tá aqui, essa aqui é print da decisão do Moraes. É incabível o pedido de visitação formulado por Valdemar Costa Neto por ser investigado no âmbito das mesmas imputações realizadas ao custodiado conforme decisão da primeira turma do STF. A autorização de contato direto entre investigado e condenado em procedimentos correlatos apresenta risco manifesto à investigação e foi vedado em decisão anterior. Mas espera aí. Eu não mostrei para vocês, e saiu até no site do STF, que o Moraes havia revogado, ano passado, a proibição de contato entre o Bolsonaro e o Valdemar? Como que ele fundamenta a sua proibição na existência de investigações correlatas? Ele usou um processo, né, uma investigação, no caso, um inquérito, que já havia sido arquivado em relação ao Valdemar. Não havia mais proibição de contato. Ele ressuscitou a proibição de contato. Sem nenhum ato, nenhum fato que fundamentasse. Isso é simplesmente, pessoal, isso é bizarro. Ele ressuscitou a decisão que já havia morrido, que ele mesmo já havia revogado. Ele ressuscitou. Na mesma decisão, o Moraes também negou a visita do Magno Malta, sob o seguinte fundamento que ele tirou do trato intestinal dele. Em relação ao rol de visitantes solicitado pela defesa, a autoridade policial militar informou que o senador Magno Pereira Malta tentou ingressar na unidade prisional sem autorização, mediante o uso indevido de prerrogativas parlamentares para acessar áreas de segurança máxima. Pô, o cara, não é pouca coisa não, meu. O cara é senador. Um senador da República não pode ingressar num estabelecimento prisional? Tal conduta gera riscos desnecessários à disciplina do batalhão. Quer dizer, o Magno Malta ali, até andando, né, tropeçando ali, tá com problemas na perna, né, tá com dificuldade até de andar. Quer dizer, ele está dizendo que o Magno Malta vai gerar risco desnecessário à disciplina do batalhão e à segurança do próprio sistema de custódia, obstaculizando o deferimento do pedido. Quer dizer, o Magno Malta vai atrapalhar a segurança do presídio, cara. A pessoa falou aí que ele está com o joelho, né, operado. Então ele mal consegue andar, o coitado. Vai atrapalhar a segurança, o Magno Malta. Então, assim, embora o Moraes ele não tenha falado na decisão, o que parece ter acontecido foi isso aqui. Ele só fundamenta a proibição nesse parágrafo aqui que eu mostrei para vocês. Ele não entra em detalhes. Só diz que o Magno Malta poderia atrapalhar a segurança. Não fala detalhe. O pessoal falou aí que ele está até com cadeira de roda, né? Vai atrapalhar a segurança. O que parece ter acontecido é isso. PM flagra motorista de Magno Malta filmando em torno da Papudinha. Ou seja, não era nem o Magno Malta, era o segurança, o motorista do Magno Malta. Porque o cara estava do lado de fora, filmando. Quer dizer, mas lugar público, às vezes você está na rua, você não pode filmar a rua. Um veículo oficial do Senado, usado pelo senador Magno Malta, foi abordado pela Polícia Militar do Distrito Federal após estacionar nas imediações da Papudinha, onde está preso Jair Bolsonaro. Na ocasião, os militares verificaram que o motorista do parlamentar havia iniciado filmagens do entorno da unidade que abriga o ex-presidente. A informação consta em documento encaminhado pela PM do Distrito Federal, a STF. A imagem obtida pela coluna, na imagem, o motorista do senador aparece registrando
o entorno da Papudinha. Os policiais também flagraram o momento em que o motorista inicia a filmagem da unidade de custódia. Segundo a guarnição de serviço, o veículo GM Equinox, com placa oficial do Senado de número 38, estacionou no local e deixou o senador nas proximidades da unidade. Logo em seguida, o motorista passou a filmar a área e foi abordado por policiais. Os militares alertaram que a gravação poderia comprometer a segurança, não apenas da Papudinha, mas de todo o complexo penitenciário da Papuda, além de colocar em risco a integridade dos agentes. Agora você me explica, se o cara está na rua, se o cara está fora do estabelecimento prisional, está ali fazendo imagem em lugar público, né, na via pública, no logradouro, por que não pode fazer uma filmagem se você está em lugar público? E não digo nem lugar público, a Papudinha também é um lugar público. Estou dizendo, mas não é um lugar de livre acesso do público. Agora, se o sujeito está na rua, literalmente na rua, ele está no local de maior acesso público que alguém pode ter, que é a rua. Como que você não pode filmar a rua e o que você vê da rua? Que loucura! A orientação foi acatada e as gravações cessaram. O episódio ocorreu em 17 de janeiro, no mesmo dia em que o senador tentou entrar na Papudinha sem autorização judicial. Atualmente, a orientação da Vara de Execuções Penais, VEP, diz que é proibida a captação de imagens no entorno de unidades prisionais. Discordo totalmente dessa orientação e dessa vara. Você proibir captar imagem do entorno, se você está na rua, ainda que a custódia de Bolsonaro seja de atribuição do STF. Visita barrada. Em razão desse relato encaminhado ao Supremo, Alexandre de Moraes, relator dos processos, negou a autorização de visita de Magno Malta ao ex-presidente. Ainda segundo os relatos, o senador questionou a restrição e afirmou em seguida que gostaria de realizar uma oração no 19º Batalhão da Polícia Militar, pedido que também foi negado. Não deixaram nem o cara fazer uma oração. O impasse teria se estendido por cerca de 30 minutos, ou seja, ficaram lá batendo boca por meia hora e não deixaram o Magno Malta fazer uma oração lá. Que loucura! Vocês sabem aonde também é proibido filmar em lugar público sem autorização do governo? Sabe onde também é proibido? Então, no Egito, no Irã, na Coreia do Norte, na Rússia. Olha como que o Brasil, a cada dia que passa, está mais parecido com esses lugares. O que está havendo da parte do Moraes é aquele microgerenciamento da execução penal, que não existe em lugar nenhum. Nenhuma vara de execuções criminais microgerencia qualquer pessoa que vai ali visitar um preso. O Bolsonaro ele está recebendo um tratamento muito pior do que traficante, do que homicida, sequestrador, estuprador. O juiz da execução penal não faz esse microgerenciamento de quem vai visitar. Isso aí é tarefa do diretor do estabelecimento prisional, não do juiz. O juiz não faz isso, senão o juiz vai passar o dia inteiro fazendo isso. Não vai fazer audiência, não vai decidir nada, vai ficar decidindo quem entra para visita. Não existe isso na execução criminal. Então é só o Bolsonaro que está recebendo esse tratamento diferenciado para pior. Mas, enfim, é a várzea que a gente está vivendo hoje. Para a gente encerrar aqui o TV em Justiça, vamos para a nossa última pauta, que é a pauta número 4. Vamos falar sobre o padre comunista de Aparecida, que fez proselitismo no altar. Você deve se lembrar, quem assistiu o último domingo no TV em Justiça, eu trouxe um vídeo com uma oração corajosa do bispo de Formosa, em Goiás, o Dom Adair José Guimarães. Corajosa porque ele ousou pedir a Deus que livre o Brasil do comunismo, um posicionamento que nada tem de novo na igreja, que por diversas vezes condenou o comunismo, chegando mesmo a decretar em 1949 que todo aquele que defender ideias comunistas, materialistas ou ateias estará automaticamente excomungado. Então, se morrer assim, vai para o inferno. Pois bem, agora a gente vai ver esse outro vídeo de um padre chamado Ferdinando Marcílio, tá? Padre Ferdinando Marcílio, gravado durante uma missa na Basílica de Aparecida.
Vamos assistir aqui. Não adianta querer fazer uma marcha para Brasília, alguém que nunca teve nenhum projeto a favor do povo e dizer que está defendendo a vida. Mentira, quer o poder. Acho que você entende o que eu estou dizendo. Para onde que eu quero ir? A favor da vida ou a favor da morte? Padre, eu sou cristão, me disse uma pessoa aqui no santuário, mas eu sou a favor das armas. Não tem jeito, é impossível. A arma só tem uma finalidade: ferir e matar. E alguém também me disse, o machado também mata. E eu lhe respondi, mas sua finalidade é outra. De que lado nós estamos? Então, antes da gente entrar no mérito assim, dessa fala abjeta, é importante aqui a gente fazer uma advertência. Alguns podem tentar normalizar essa fala sob o argumento de que ela é tão política quanto a do Dom Adair, da semana passada. E como todo mundo tem direito a uma opinião política, não haveria nada de errado. Esse raciocínio, ele não se aplica à igreja porque ela não é uma democracia liberal e Jesus não depende do voto de ninguém. Aquilo que for definido pela igreja como incompatível com a fé cristã é incompatível e ponto. Não cabe discussão, não há espaço para opinião contrária, nesse caso, de acordo com a doutrina da igreja. Então, só por isso, esse padre ele deveria ser obrigado a se retratar e a se abster de qualquer comentário político. Mas a gente sabe como é que são as coisas, né? Infelizmente. Essas figuras, né, lastimáveis, como esse padre, assim como a figura lastimável do padre Lancelotti, elas inexplicavelmente elas são mantidas e muitas vezes até estimuladas. Mas agora a gente vai para o cerne da fala do padre Ferdinando Marcílio. Ele chama o Nicolas Ferreira de falso cristão, porque o Nicolas defende o direito à posse e ao porte de armas. Ora, primeiro que isso não era a pauta da caminhada pela liberdade. O que se estava pedindo ali era o fim do regime de exceção no Brasil, a volta do regime constitucional, a libertação dos inocentes presos e perseguidos. Ninguém, nem de longe, nem de perto, falou de armas. Isso simplesmente não estava em discussão. Mas ainda que fosse essa a pauta da manifestação, também não haveria nada de errado nela. Na tradição católica, o direito à legítima defesa é fundamentado na obrigação moral de preservar a própria vida, que é entendida como qual o indivíduo é o zelador e não o proprietário absoluto. O Santo Tomás de Aquino, quando ele sistematizou esse pensamento, ele utilizou o princípio do duplo efeito. E ele argumentou que a ação de se defender possui dois resultados, que é a preservação da própria vida pretendida e a morte ou ferimento do agressor, que é não pretendida, mas tolerada. Para que seja moralmente lícita, a defesa deve ser caracterizada pela moderação, utilizando apenas a força estritamente necessária para repelir a injusta agressão. Quando exercida por quem tem a responsabilidade sobre a vida de terceiros ou pelo bem comum, o que era um direito pode se converter, inclusive, em um dever grave. Em Êxodo 22:2, se um ladrão é morto ao invadir uma casa à noite, não há culpa de sangue. A vida do inocente tem precedência sobre a vida do agressor. Isso é justiça, não é violência gratuita. Tem uma outra passagem que está em Lucas 22:36, em que Cristo afirma: quem não tem espada, venda a capa e compre uma.
Jesus não aboliu a legítima defesa. Ou seja, o reino de Deus não é construído com ingenuidade moral. Por fim, o mandamento é não matar o inocente, não matar o inocente, não se deixar matar. Né? Aquele mandamento, não matarás, nunca significou entregar a sua família, seu próximo, de uma violência. As armas, elas pura e simplesmente, por serem coisas, elas eu tô vendo que tá travando, tá? A gente já tá terminando. Vamos tentar terminar o TV em Justiça. As armas, elas, pura e simplesmente por serem coisas, não podem ser objeto de um juízo moral, especialmente para dizer se alguém é ou não cristão. O juízo moral, ele deve ser feito com relação à pessoa que se utiliza da arma. Qual é a intenção dessa pessoa? Qual é a finalidade do uso dessa arma? Certamente o pai de família que tem uma arma para proteger a sua família em caso de invasão à sua casa, ele está em posição moral muito diversa da do traficante que circula empunhando um fuzil no morro. Então, o ponto da manifestação desonesta desse religioso é que ele não concorda com a caminhada pela liberdade, não quer a libertação de inocentes e o fim do arbítrio. Ele está feliz e confortável porque os seus amigos de esquerda estão no poder. Ele não sabe que em todo regime comunista, os religiosos, cedo ou tarde, são perseguidos e muitas vezes eles são mortos. E aqui eu incluo os evangélicos, que a despeito das diferenças teológicas e doutrinais com os católicos nos regimes comunistas. Toda a ideologia e o comunismo, muito especificamente, é um fenômeno essencialmente anticristão. A questão das armas aí nesse episódio foi o argumento que eles tinham à mão para inculcar naqueles que ouviam, né, da parte de um padre, isso é um pecado gravíssimo. E ele vai ter que responder junto ao nosso Senhor por conta disso. Né, a sensação de que apoiar a caminhada pela liberdade é algo errado. Um religioso como esse certamente pensa que Jesus foi o primeiro socialista. E como dizia o Nelson Rodrigues, de Dom Helder Câmara, só olha para o céu para saber se leva ou não o guarda-chuva. Esse tipo de padre só olha para o céu para saber se leva o guarda-chuva. É terrível isso. Se na semana passada a gente teve o bom exemplo, nessa a gente tem o mal. O que nos cabe é continuar pedindo a Deus pela libertação do Brasil. Então vamos encerrando aqui o nosso TV em Justiça de hoje. Né, agradeço pela companhia de vocês. Queria agradecer aí ao Nordal pelo super sticker. Obrigada, Nordal. José Vicente Lessa. Meritíssimo, ao tomar posse, meritíssimo. Ao tomar posse, os ministros. Não. Então, o José Vicente, o juramento, quando eles fazem ali, eles podem, né, tá fazendo uma reserva mental de não cumprir nada daquilo. Eu acho que no caso, pelo menos, do Alexandre de Moraes, do Toffoli, eles talvez tenham até jurado com reserva mental. O fato é que todos eles, depois de um certo tempo, mostraram que tudo aquilo que eles juraram, eles deixaram de fazer. Então, assim, a meu ver, você pode até posicioná-los hoje em dia como sendo pessoas que perderam a reputação ilibada. Ou seja, eles não têm mais os requisitos que são necessários para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, você pode considerar que eles fizeram um falso juramento ou um juramento com reserva mental, ou ainda que eles perderam a reputação ilibada. Então, esses caras hoje, eles não têm mais as condições para permanecer no cargo. Obrigada pelo seu comentário. Ângela Machado. Lewandowski virou ministro, pois a mãe dele, boa, deu casa
no valor de 2 milhões para o filho do Lula, segundo informações de um taxista de São Bernardo do Campo. O presidente João Figueiredo estava certíssimo, eu era feliz e não sabia. Não, e tem aquela também, né, de que a dona Marisa era assim com a mãe do Lewandowski, tem essa também. E aí o Lula precisava botar alguém no STF, e a dona Marisa falou para a esposa falou lá para a mãe do Lewandowski, o contrário, a mãe do Lewandowski falou para dona Marisa: ai, o meu filho é maravilhoso, né? É um jurista excepcional, né? Que homem brilhante. Aí a dona Marisa comprou essa indicação, falou pro Lula e o Lula foi lá e chamou. Tem essa história também, né? Foi assim. A mamãe dele disse que ele era muito bom e a dona Marisa comprou. Lord Félix: Brecht, melhor que roubar um banco é fundar um. O caso Master constitui a maior prova de que o dramaturgo alemão estava realmente certo. O que falta mais acontecer para o brasileiro reagir, hein? Obrigada pelo seu comentário, Félix. Deus abençoe. Agora a gente espera que o Senado reaja, né? Está demorando muito. Antônio Davi Brito: o encerramento das atividades da ONU hoje traria mais benefícios que problemas à humanidade. Então, para quem pegou esse bonde aí, obrigada pelo seu comentário, Antônio. O Trump está dizendo que não está muito afim mais de ficar dando dinheiro para a subsistência da ONU. E isso já está gerando rumores de que a ONU não vai ter mais como existir, porque não vai mais ter dinheiro para existir. Faria um grande bem à humanidade se o Trump realmente cortasse esse financiamento. Vamos ver. Tem ainda mais, 3 anos de mandato, né? Obrigada pelo seu comentário, Antônio. Paulo Poeta Fernandes se tornou membro do canal. Obrigada, Paulo. Deus abençoe. Maria de Lourdes Silva: o padre Ferdinando certamente nunca criticou a injustiça sobre as pessoas do 8 do 1. Eu nunca fiquei sabendo. Não sei se criticou, mas se criticou, não ficamos sabendo. Rafael Vaz Siqueira Vale: boa noite, doutora Ludmila. Obrigado pelas lives. Elas são muito importantes para nós que vivemos nessa prisão sem muros da República do Bananil. Obrigada pelo seu comentário, Rafael. Contem sempre comigo. Estarei aqui. Eli Apabar: meu marido, preso do 8 de janeiro, José Ricardo, foi obrigado a tomar 2 doses da vacina. Uma essa semana após se recusar, foi ameaçado. Está dormindo no chão. Eu não entendi bem o seu nome, não sei se é Eliane, mas enfim, deixo aqui minha solidariedade, né? Vamos todos rezar para que o marido da Elia Pabar seja solto. Enfim, mais uma das vítimas aí do 8 de janeiro, e ela está dando aí um testemunho do que aconteceu aí essa semana. É terrível, né? Você ser obrigado a inocular uma substância no seu corpo, né? Uma substância, eu suponho que ela esteja falando da vacina, né? Da pandemia que tivemos aí, né? Anos atrás. Não sei se essa palavra ainda está proibida nas lives, né? Então é melhor não falar. Mas fica aí minha solidariedade, né? Vamos rezar para que ele saia dessa. E muita força para você, para sua família. Eu estou vendo aí na foto que, né, você tem filhos, então certamente vocês estão sofrendo muito com essa situação, né? Fiquem com Deus, né? Que tudo se resolva, né? Espero que o nosso Senado comece a se movimentar. É isso aí, pessoal. Então, obrigada pela companhia de vocês. Deixa eu tirar aqui. Ficou o banner da última. Ficou o banner da última. Isso, obrigada. Obrigada pela companhia de vocês. Cliquem no canal, sigam o canal, compartilhem as lives, né, para que o YouTube entenda essa live como relevante, mande para todo mundo, inclusive para os esquerdistas, né, e para muita gente que nem é esquerdista, mas precisa aprender alguma coisa, precisa entender o que está acontecendo, né. Considerem a possibilidade de se tornarem apoiadores do canal, né, tem aí o QR Code na tela para quem quiser colaborar, contribuir para que este canal permaneça no ar. Tá bom, pessoal? Obrigada pela companhia de vocês, um abraço e até domingo que vem. Tchau, tchau.